tema de hoje da Roda Luz Livre é vergonha. Eu estou morrendo de vergonha aqui de falar sobre vergonha, mas vamos lá, vamos encarar essa vergonha, né? Nós, na nossa infância, principalmente a minha geração, né? As outras gerações já foi mudando um pouquinho, mas na minha geração sempre teve aquela história dos nossos pais ou a nossa mãe. Quando a gente aprontava alguma, né? Fazer alguma coisa, tudo, ela vivia falando que a gente chamava de sem vergonha. Você é um sem vergonha, não tem vergonha, aquele negócio todo, né? Então, pela rigidez da educação, houve muita repressão, assim, muita crítica, diria até violência, né? Em função dos pais quererem que os filhos seguissem como eles pensavam, né? Como devia ser as coisas. Então, a questão da vergonha, quando você está com vergonha, é porque você está com medo está sendo humilhado, né? Porque você se sente inferior, sente menos. Geralmente nós associamos, quando alguém nos chama de sem vergonha, como se nós fôssemos pior, né? Uma pessoa pior. Então, essa marca que vai ficando na psique da pessoa, quando ela recebe esse xingamento, né, vamos dizer assim, sem vergonha, aí pegou essa conotação pejorativa, né, que quem não tem vergonha é ruim, é negativo. Então, obviamente, nós temos que ter a vergonha, ou seja, temos que ter a vergonha de errar, porque criança sempre faz arte, né? A gente não fala que criança é. Criança faz arte, gosta de fazer o que não pode, todas essas coisas. Normal isso aí das crianças, né? Depois ela vai aprendendo os limites, os pais vão dando limite para ela. Mas se isso é muito forte, essa coisa de estar chamando os filhos de sem vergonha, você tem que ter vergonha na cara, quando erra, fica o aprendizado no cérebro de que errar é ruim. Você tem que ter vergonha porque errou. Ou seja, você não tem a liberdade de errar. Como pode não ter a liberdade de errar? Você acaba redobrando o seu cuidado para não errar, começa a criar uma autoexigência muito forte em você. Então a criança, depois o jovem, depois o adulto, passa a ser aquele adulto que fica chato de tanto que ele critica todo mundo como as coisas devem ser, porque ele desenvolve essa crítica muito forte. Por quê? Porque foi criticado. A referência do certo e do errado ficou muito justa, né? Sem flexibilidade. Então, como sempre, né, nós, através do autoconhecimento, você conhecer como funciona esse processo em você, trazendo a autoconsciência, é sempre o caminho melhor para resolver tudo isso. Então, é importante que você esteja aí já refletindo qual foi a sua experiência na sua vida com a vergonha. Quantas vezes... Eu vou contar um caso que não vou falar quem, não vou falar onde, não vou dar nomes, não vou falar nada. Mas tinha um caso que numa família aí, que o filho, quando teve um dia que ele fez uma arte lá, alguma coisa lá, e foi falado para ele, que o pai falou para ele que ele não tinha vergonha, não sei o quê, tá. O que ele fez? Ele chamou todos os filhos, eram vários filhos, né? Mais de 5. E nessa roda, ele
chamou a mãe junto, tudo. Aí abaixou as calças dessa criança na frente de todos e falou que você está com a vergonha. Ah, você está com vergonha agora? Baixou a calça. A criança devia ter seus 6, 7 anos. E ele ficou peladinho ali na frente de todo mundo. E aí o pai falou para ele, falei, você está com vergonha? Você está com vergonha no lugar errado. Você devia ter vergonha na cara de estar fazendo o que você fez lá, uma coisa, arte de criança mesmo, né? Então, essa é uma história verídica, uma história real, né? Que certamente proporcionou um trauma gigante nessa criança, né? Então, isso de não fazer arte, até o nome arte também foi usado erroneamente, né? Porque o tanto que é importante nós desenvolvermos a parte artística no nosso ser, na nossa experiência de vida, para que a gente possa criar, desenvolver e ter mais contato com a sensibilidade, né, com a parte sensível da vida, com a arte, com o belo, né, com a beleza, com a harmonia, com a estética, com a música, com o som, com as boas vibrações. E justamente quando a criança apronta alguma, fala que é arte, a criança fez arte. Talvez porque as artes das crianças são bem criativas, né? Tem coisa que a criança faz que não tem nem lógica. Então, talvez fizeram essa associação também, no meu ponto de vista, uma conotação equivocada, né? Que também traz no inconsciente da pessoa que a arte é aquilo que está errado, é quando você quebra regras. Então, os artistas, né, atuais, modernos, quanto mais criativos, quanto mais eles saem de um padrão, mesmo que seja o padrão artístico, ele se destaca mais. Hoje o esforço é em fazer algo diferente de todo mundo, entende? Então, a pessoa que fez muita arte quando era criança e foi censurada ou censurado, ela pode também ter um bloqueio também na sua parte artística, com medo de errar, com medo de se expressar, com medo de colocar o seu próprio ser para fora, se conectar com as pessoas, se conectar com o ambiente, sem se preocupar se alguém está gostando, se não está gostando, ele está fazendo porque ele está vibrando. Mas aí vem aquele bicho-papão de que está fazendo arte, de que não pode errar, a parte da crítica e assim por diante. Então é bom refletir bastante sobre essa vergonha que pode acompanhar você. Essa vergonha, ela é um fator limitante, né? E veja que hoje nas empresas startups, que é um modelo de negócio mais moderno que tem um lema deles que é R rápido. R rápido. Ou seja, tudo que eles fazem testes, pequenos testes, e erra rápido. Tipo, se você fez o teste A, B, e o B está errado, então faz o A certo. E arruma um C para errar também, para melhorar o A mais ainda. E de repente não vai ser mais o A, vai ser o C, e assim por diante. Então, é tentativa e erro, e vai direcionando isso. Na prática, nossa vida é assim que funciona. A escola da vida nos traz experiências, nós fazemos escolhas, e dependendo do ponto de vista, essa pessoa pode estar certa ou errada, depende de quem está julgando isso. Então, dependendo do julgamento, é que pode estar certo ou errado. Acontece que, como já disse, né, anteriormente, como nós somos muito criticados, fomos educados com muita rigidez, nos chamaram de sem vergonha, então nós começamos a criar vergonha de errar.
Então, como faz para resolver isso? Porque quando você está diante de uma situação onde você vai se expor, ou diante de uma circunstância onde você tem que se expressar, ou agir, ou apresentar uma ideia, ou apresentar um ponto de vista, ou apresentar uma discordância de que alguém está fazendo algo de um jeito e deveria ser de outro, ou seja, você acaba se neutralizando ou se castrando também a sua criatividade, você castra a sua comunicação e você começa a engolir coisas, se autorreprimir, cria uma autoexigência. E normalmente, se você tem uma exigência com uma régua lá em cima, o que acontece? Você nunca vai conseguir cumprir. Então, é uma pessoa que vive frustrada. E uma pessoa que vive frustrada, ela está direcionando a sua vida para alegria ou para tristeza? Para tristeza. E uma pessoa que fica triste vai se deprimindo, vai se fechando, vai perdendo o brilho, vai perdendo o sentido da vida, vai perdendo o seu ânimo, vai perdendo o motivo de viver. Então, essas formas de educação equivocada, nós temos que perceber o que nós sofremos, né? Cada um de vocês estão ouvindo aqui, e buscar resolver isso da melhor forma. Como que é a melhor forma de resolver? A vergonha surgiu, esse tema vergonha surgiu no nosso encontro que nós falamos sobre a coragem. Então nós falamos sobre o medo e sobre a coragem. Então a vergonha, ela segue uma linha parecida com a do medo, né? Porque quando a pessoa está com vergonha, no fundo ela está com medo. Tá o medo aí de novo. Então, o medo de ser julgado, o medo de ser criticado é uma das dores mais terríveis que tem no ser humano. Pensa bem, quando alguém aponta alguma coisa que às vezes você fez com a melhor das intenções, quando você fez com o maior capricho, e de repente vem alguém, ao invés de elogiar, ou pelo menos não falar nada, a pessoa vem e tem que achar um defeito, tem que criticar. E aí dá aquele down, né? Então, por isso que uma das coisas que é necessário você desenvolver é essa capacidade, essa consciência, a referência do que é certo, do que é errado, a referência de que você está num nível X ou YZ deve ser unicamente com a sua referência pessoal. Porque se você foi muito humilhado ou humilhada quando criança, quando jovem, muito criticado, chamado sem vergonha, etc., a sua autoestima está muito embaixo. Então a pessoa não tem esse brilho próprio, ela fica necessitando sempre de um brilho que uma outra pessoa empresta para ela. Então, ao invés de você ser lua, você precisa ser sol. O sol tem brilho próprio, a lua é reflexo. Então, quando você não tem o brilho próprio, você fica frio, igual uma lua. A lua é bonita, tudo bem, mas é um reflexo do sol. Tira o sol para ver o que acontece. Não tem lua. Então, esse exemplo da lua, é importante você lembrar que quando você está dentro de uma circunstância onde você precisa enfrentar a sua vergonha, o que você deve fazer? Dá um comando para o cachorrinho aqui. Então, quando você está diante da circunstância e está precisando enfrentar, e você fala, ixi, a vergonha aqui, chegou. Então, busque
a sua referência. Você sabe que você vai colocar o melhor naquele momento. E abaixa a régua de autoexigência. Não se preocupe, porque se você não atender às expectativas do outro, claro, pode ser um chefe, pode ser um cliente, pode ser um sócio, pode ser mãe, pode ser pai, pode ser irmão, pode ser professor, professora, pode ser o vizinho, pode ser um credor, pode ser um devedor. Tem muitas coisas que pode ser. Você vai lidar com aquilo que tem que acontecer. Mas você não pode se inibir. Porque se você coloca consciência e traz o fogo do sol que você tem para fora, é o mais importante. Porque aí, mesmo se você não brilhe como você achou que deveria brilhar, aí você trabalha com uma outra virtude que deve estar guardada aí no bolso, que precisa ser tirada, que é a humildade. Então, se você trocar a vergonha por humildade, que é você errar e ter a humildade de receber uma crítica, uma correção, ou de tentar novamente, tentar uma, duas, três, quatro. Você acha que se você errou X vezes e voltou a tentar fazer aquilo para corrigir, precisa ter vergonha? Acredito que deve ter vergonha aquele que não consegue tentar de novo, aquele que não tem resiliência. Tampouco deveria ter vergonha, mas poderia desenvolver também a resiliência através da consciência, através da autoobservação, de perceber o porquê que ele está travando numa determinada situação. Então, resumindo, vergonha é uma defesa também que nós temos, né? Quando você sente vergonha, é um senso de proteção que você tem para você não... É um código de sobrevivência também, a vergonha. Mas você pode ter prudência, você pode ter, no lugar da vergonha, você pode ter a humildade. E claro, não vamos condenar em 100% os nossos educadores antigos, nossos pais, avós, porque se você também, no sentido mais profundo, a raiz mesmo, a essência, tirando o que é correto dentro disso que nos causa trauma, o lance é, se você não tiver a consciência de que você tem que fazer o melhor seu, e você simplesmente ter pouco caso, não ter comprometimento com a vida, não ter comprometimento consigo mesmo, aí sim poderia dizer que você não tem vergonha de estar fazendo tudo de qualquer jeito. Então é só você ter esse comprometimento consigo mesmo, com o seu melhor. Entende? Então, esse sentido de sem vergonha foi usado também de uma forma errônea para, na verdade, falar assim, puxa, mas você errou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, você não tem vergonha de errar, vai continuar errando? Então, realmente, não é o melhor caminho você sentir vergonha para poder corrigir alguma coisa. Não é estimulante isso. Então, por isso que ao invés de você sentir a vergonha, procure se comprometer com a vida. E se de repente você errar, você pode se negociar com a pessoa que você prejudicou porque você errou alguma coisa, admitir, ter humildade, pedir perdão, pedir minhas escusas por ter falhado tal coisa, assim, assim, assim. Procura consertar. Então é isso, vergonha. Então seja sem vergonha para poder enfrentar a si própria, para você se lançar, experimente, faça igual às startups,
numa determinada situação que você morre de vergonha, não vai morrer, não. Então pode se lançar, experimente. Eu já passei muita experiência na minha vida, desde jovem fui colocado para trabalhar em vendas, esse tipo de coisa, eu morria de vergonha. Às vezes ficava na porta do cliente lá, sei lá quanto tempo, lá ensaiando como é que eu ia fazer para poder chegar, como é que eu falava bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ficava ensaiando antes. E aí chegava na hora, dava tudo errado. E as pessoas riam às vezes, né? Aí que ficava terrível mesmo, mas eu fui insistindo, insistindo. Então, não posso dizer que eu não tenha vergonha. Hoje eu tenho sim vergonha, em alguns momentos tenho uma certa timidez, mas saiba que a vergonha tem a ver com o orgulho. Orgulho, ele tem uma característica que é trazer uma imagem de que ele é mais do que alguém. Então a pessoa cria um complexo de superioridade. E de repente a vida mostra que ele não é nada maior do que ninguém. Aí aquele castelo criado desmorona. Aí a pessoa se sente humilhada, com vergonha. Aí cria o complexo de inferioridade. Então aquilo quando fala assim que uma pessoa é humilde, uma coisa é uma pessoa humilde, outra coisa é uma pessoa simples. Porque uma pessoa que às vezes é classificada de humilde, assim, porque ela é tímida, ela é fechada, também é uma outra forma de se expressar, que, no meu ponto de vista, não é tão precisa, porque essa pessoa, ela pode ser uma tremenda orgulhosa, que para não se expor, ela se esconde, porque ela acha que ela é superior. Então, se ela percebe a fraqueza dela, ela não vai se expor para se proteger. Então, pode ser. Tem uma história de um mestre que recebeu um discípulo que era um senhor muito rico, né? Riquíssimo, dono de muitas terras e tudo mais. E essa pessoa já estava numa idade que ele estava querendo se redimir com a vida e tudo, tinha muito dinheiro, era muito rico. E ele procurou esse mestre, né, que o recebeu, e ele começou a passar a se vestir assim, maltrapilho, sabe? Uma roupa mais simples, meio rasgada, assim, para ele queria ser humilde, não queria ser uma pessoa arrogante, nem orgulhosa, né? E aí ele foi no mestre e falou: mestre, como que eu posso ser mais humilde que isso? Ele estava tudo vestido de qualquer jeito, sem calçado, sem nada, né? Aí o mestre, olhando as vestes dele, as aberturas, os rasgos da veste, o mestre falou para ele: eu posso ver o tamanho do seu orgulho pelo buraco das suas vestes. Então não adianta você fingir que é humilde, não adianta você pintar de alguma coisa que você é humilde. A humildade está na simplicidade, está na espontaneidade, está na consciência. Então uma pessoa que está com muita vergonha, no fundo, ela é orgulhosa, muito orgulhosa. Porque uma pessoa humilde de verdade, uma pessoa simples, geralmente as pessoas que vivem no campo são pessoas mais simples, é mais fácil ela viver na espontaneidade e ela não se preocupa tanto. Às vezes foi criado com uma harmonia, com uma alegria, com uma leveza diferente do que nós estamos acostumados assim na zona rural, por exemplo. E essas pessoas acabam sendo realmente humildes, né? E é muito bonito você ver uma pessoa humilde, uma pessoa que ela é sincera e ela, dentro da simplicidade dela, ela tem muita sabedoria. Conversar com pessoas, às vezes, mais simples, que existem pessoas humildes e que são simples, que realmente elas têm muita sabedoria.
Então é isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre vergonha, saber que o importante é enfrentar. Trabalhe com o seu orgulho, tenha pelo menos humildade de errar e receber as críticas, não ficar triste por isso, seja menos autoexigente com você mesmo, com você mesmo. Então, aproveite essa lição.